Instrução espiritual. O novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, João capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 179, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Muito importante observarmos, pode parecer uma redundância, uma exclusividade, igualmente, na expressão uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, é preciso que entendamos que o amor ao próximo não pode ser com preferências e com exclusivismos. Nós vamos observar, em outro momento, Jesus vai falar assim: os meus discípulos serão conhecidos
por muito amarem. Agora observemos o cuidado da expressão. Se nós colocarmos assim, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Aí complica, porque eles se amarão em grupos fechados, com exclusivismo, sem inclusão, com uma total exclusão dos que não pertencem àquele grupo. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, complica, porque dá a impressão de exclusivismo, de um amor dirigido a um determinado grupo que pensa igual, que se afiniza naquela mesma pretensão. Agora, os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Ora, na verdade, ele chega a dizer que nós temos que amar os amigos, os companheiros, né, de doutrina, do centro espírita, da igreja, da família, seja lá o companheiro que seja, mas que também temos que amar os inimigos. Ora, os inimigos é alguém que não faz parte do nosso grupo, da rotina de estudo, da rotina de frequência a uma instituição. Normalmente, os nossos inimigos não participam conosco diretamente. Mas ele diz que nós temos que amar e também perdoar o inimigo. Mas não é perdoar uma vez. Temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes o ofensor. Qualquer ofensor está na condição de inimigo, porque amigo não ofende, né? O amigo não nos ofende. Quem nos ofende, se houve uma ofensa, essa pessoa está na condição de inimiga, porque é a condição de inimiga que produz o mal. Ora, mas ele diz que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes o ofensor. E temos que amar os inimigos. E mais, temos que orar pelos que nos perseguem e caluniam. Ele não está dizendo para conviver, mas ele diz que temos que orar. Evidentemente que se uma pessoa nos persegue e calunia, não dá para conviver com a pessoa. Não tem como. A própria pessoa rejeitaria a nossa presença. A nossa presença já estaria rejeitada antecipadamente. Então não é para conviver com o inimigo, mas é para orar pelo inimigo. Ou seja, quando você ora por alguém, você está pedindo intervenção de Jesus por aquele alguém e você está movimentando vibrações do bem, vibrações do amor. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso é muito grave quando ele fala isso. Por quê? Ele ama os discípulos, mas ele, e não obstante a negação de Pedro por 3 vezes no dia da prisão, ou a traição de Judas, ou qualquer outro comportamento duvidoso dos discípulos, não são questionados após a ressurreição. Ele volta, né? É a segunda chegada dele aqui em espírito, não vai ter uma terceira volta, ele não vai voltar, porque seria uma volta inútil, mas ele voltou em espírito para ratificar tudo que ele havia ensinado sobre o mundo espiritual. Ele tinha que demonstrar ele próprio. Se ele morresse na cruz e não ressuscitasse, o cristianismo também teria morrido na cruz, porque a fé dos discípulos não teria sustentação por muito tempo, principalmente com a perseguição continuada, que sabemos que durou 270 anos. Primeiro pelos próprios religiosos judeus, junto com os romanos, depois pelos romanos.
porque aí os romanos depois saíram matando todo mundo, os judeus, todo mundo da Palestina ali, judeus e cristãos, foram perseguidos pelos romanos, que na chamada diáspora, no ano de 70, eles fizeram um grande cerco de Jerusalém. E os judeus estavam ali morrendo de fome, porque foi um cerco demorado. E esse cerco foi tão cruel que a maioria das mulheres, dos homens, das crianças, a maioria foi dizimada. Mas o que sobrou de judeus nesse ano de 70, os romanos espalharam pela Europa. Por isso que nós vemos judeu alemão, judeu espalhado pela Europa, né? Judeu espanhol, judeu português, judeu em tudo quanto é canto. Porque eles conseguiram manter a religião, os costumes, os hábitos e até o dialeto que falavam entre eles. Então é algo extraordinário. Mas observemos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ora, ninguém pode dar maior prova de amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida pelos amigos. Mas quem eram os amigos de Jesus? Eram os discípulos? Eram os seguidores dele? Não. Os amigos de Jesus é toda a humanidade terráquea, os criminosos, os corruptos, os assassinos, os religiosos, o homem de bom comportamento moral. Não importa quem seja o espírito encarnado ou desencarnado, todos contamos com esse amor do Cristo de Deus, porque ele gerencia, ele governa o planeta Terra, sem discriminar ninguém. Ora, e ele dá o exemplo, porque ele não paga o mal com o mal. Ele poderia promover a morte, a desencarnação de todos os seus algozes no momento da prisão, porque ele é Jesus. Ele dá uma ordem e imediatamente todos teriam um infarto do miocárdio, alguma coisa parecida assim, e todo mundo poderia desencarnar ali numa morte coletiva. Mas o que ele faz? Aí ele estaria pagando o mal com o mal. Ele não faz isso. Ele não revida a perversidade, a maldade recebida. O que ele faz? Ele perdoa. Ainda ora pelos seus inimigos cruéis que estavam ali debochando, e pediu água, deram vinagre, colocaram uma coroa de espinho e ficaram ali sentindo prazer em torturá-lo. Mas ainda assim ele ora pelos perseguidores e pelos algozes. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse como eu vos amei matou a gente, porque imaginemos, como amar do jeito que ele nos amou, ou do jeito que ele nos ama? É difícil. Agora, ele poderia ensinar de outra maneira? Não. Ele teria que ensinar o jeito certo, a escolha correta. Mas será fácil amar como ele amou? Não, claro que não, né? Ele é Jesus. Agora, nós podemos fazer o quê? 100% não vamos conseguir, mas a gente pode conseguir 1%, 2%, 3%. Nós poderíamos ir aumentando os percentuais ao longo dos anos até que se concretize em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos o divino ensino trazido por ele, como está no capítulo 13, versículo 34 do João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse como eu vos amei é que arrasou com a gente, porque ele dá prova de um amor insuperável, um amor que nós ainda não temos condição. Ora, mas nós vamos seguir quem? É ele que é o mestre, ele que é o nosso guia e modelo. Nós temos que seguir a direção apontada por ele.
ainda que não consigamos em percentuais satisfatórios, mas poderíamos conseguir pequenos percentuais de melhora na direção desse amor ao próximo. O Emmanuel chega a dizer que a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea, que é justamente fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse, e não fazer ao próximo o que não queremos para nós. Isso sustenta o amor ao próximo. Agora, entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque ele está colocando um modelo que nós deveríamos seguir. Amar tanto quanto ele nos amou. Ou amar tanto quanto ele nos ama. Nós sabemos que, por enquanto, é impossível. Não é? Ainda que tenhamos atitudes desse amor, vai ser num círculo muito fechado, muito acanhado, de pessoas muito queridas e muito especiais do nosso mundo afetivo. Mas isso não é suficiente, porque o amor não pode ser, não pode excluir. O amor tem que incluir, inclusive os inimigos, inclusive quem nos faz o mal. Porque se amarmos, foi o que aconteceu com as religiões cristãs ao longo dos séculos. Elas se fecharam em grupos que pensavam de maneira assemelhada e ali se entreajudavam. Mas o outro que não pensava como eles queimavam na fogueira, matavam. Então, que amor é esse ao próximo? Então, como eu vos amei uns aos outros, como eu vos amei, não pode ser observado em grupos fechados, não é? Não pode ser de jeito nenhum, porque aí a humanidade não avança. Seria um incentivo ao egoísmo, um incentivo ao separativismo. Mas por que ele ressalta? Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Porque ele é o modelo, ele é o nosso guia, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual o modelo oferecido por Deus para nos guiar, que possa servir de exemplo para nosso processo de evolução. E os Espíritos responderam Jesus. Não falaram mais nada, só falaram Jesus. Então, Jesus é o modelo oferecido por Deus para a busca da perfeição, em todos os sentidos. Ora, ele dá uma ordem ao vento, o vento obedece. Ele dá uma ordem mental à tempestade, a tempestade obedece. O mar obedece. Os peixes obedecem. Os bacilos de Hansen, sai tudo do corpo do doente, né? Como fosse um antibiótico sagrado. Mas é o pensamento dele que tem todo o poder sobre a matéria e sobre o espírito. Nós não temos ainda essa condição. Mas ele é o nosso guia e modelo, então devemos espelhar nossos desejos, nossos propósitos, nossos projetos de futuro nele. Não temos outro modelo para seguirmos além dele. Mas é bom que fique claro, nós não vamos conseguir 100%, mas nem por isso devemos abandonar o projeto da nossa própria melhora moral e espiritual. Não vou conseguir, então não adianta. Fazer como Jesus fez, eu não posso fazer. Não, eu não posso fazer como ele fez, mas eu posso tentar fazer
pequenas partes daquilo que ele fez, com mais atitude de paciência, mais atitude de perdão, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de indulgência, um pouco mais de caridade, um pouco mais de fé, de esperança, de segurança na vida futura, a tal ponto que eu possa me equilibrar nos fundamentos da imortalidade. Porque ele ressuscitou e voltou. Mas não dizendo que nós deveríamos morrer para melhorarmos, não. Ele mostrou a imortalidade. Ele está mostrando que não há morte, que só há vida. Mas ele ainda disse: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Ou seja, não tem segunda volta ou terceira volta. Ele já voltou. Só que ele voltou em espírito. Quando ele fala isto, ele já está fora do corpo de carne. Está lá nas anotações de Mateus, no capítulo 28. Ele já está ressuscitado e que está conversando ali com os discípulos e diz: eu estarei sempre convosco até o fim dos séculos, ou seja, sempre. Ou por outra, não tem outra volta, como muitos teólogos ficam prometendo, uma volta de Jesus agora, no século 21, né? Mas isso é uma promessa falsa. E não está escrito em lugar nenhum que ele voltaria numa terceira vez. A segunda vez ele já voltou, ele voltou em espírito. E ele chega a dizer para os discípulos, eles estavam reunidos, ele estava próximo de ser preso, aquela coisa toda, e ele diz para eles: antes que vocês experimentem a morte, eu voltarei para vós. Aí eles não entenderam nada. Voltará como assim? Se ele não foi, como é que ele vai voltar? Que história é essa? Eles não conseguiram entender. Mas todos aqueles discípulos que estavam ali só experimentaram a morte após a volta dele ressuscitado, com exceção de Judas, que Judas já havia se suicidado. Mas todos só foram sacrificados após essa volta dele, que está lá em Mateus, no capítulo 16, se não me falha a memória, no versículo 26, 27 e 28. Ele falando, prometendo ali, conversando com os discípulos, que ele voltaria, que estaria com eles sempre. Aí depois, quando ele volta, ele repete que ele ficaria conosco para sempre, até o fim dos séculos. Então não tem uma segunda volta ou uma terceira volta. A volta é aquela lá, em espírito. Ora, nós precisamos ter Jesus como nosso guia e modelo. Nós precisamos confiar nos ensinamentos do Evangelho. Ah, mas como nós vamos ter certeza ou ratificar todo o ensinamento do Evangelho, uma vez que o Evangelho foi traduzido por muitos homens, passou pela mão de muitos homens? Então nós vamos ver que nós espíritas temos a ratificação no próprio esclarecimento dos espíritos, que acessam os pergaminhos nos arquivos do mundo espiritual e ratificam para nós a verdade do texto do Evangelho, mas a verdade que eles pesquisam lá no mundo espiritual. Então, isso é algo extraordinário para a autenticidade dos textos.